O Brasil é o estranho país em que a Polícia Federal abre mão de uma delação premiada num caso gritante, escandaloso, como o caso do Banco Master, porque o cara não está contando nada, portanto, se ele não está contando nada, ele não tem que ter o benefício da delação premiada. Mas a Procuradoria-Geral da República, que é a mãe do processo, é quem manda no inquérito, ela disse que não, eu quero. Eu quero a delação desse moço, mesmo que não esteja contando nada, porque eu quero beneficiar esse moço. Porque, afinal de contas, ele tem muito dinheiro para devolver. E aí eu vou trocar em miúdos com vocês nesse vídeo sobre as vozes da minha cabeça, porque reza por aí, dizem as más línguas, que numas negociações bem-sucedidas rolam comissões, né? Vai saber. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo a respeito desse caso. E já que a gente está na página policial, a gente não pode deixar de falar de Deolane Bezerra, né? A amiga do casal, o primeiro casal da República, foi presa pela segunda vez e por suspeita de ser o caixa do PCC, a facção criminosa de São Paulo que Donald Trump quer transformar em facção terrorista e que certas autoridades da República também não querem deixar. As mesmas autoridades da República, inclusive, que apoiam o regime ditatorial cubano, que já conseguiu dar um jeito de arrancar do cidadão cubano a ajuda humanitária que os Estados Unidos enviarão para amenizar um pouco a miséria do povo cubano. Claro que a gente vai falar do dia glorioso de ontem, de Flávio Bolsonaro, apesar de todos os percalços que teve aí, de Daniel Vorcaro financiando o filme de Jair Bolsonaro, dele ter perdido o cara, né, o mestre da sua campanha, o mestre publicitário da sua campanha, teve que trocar a equipe, enfim. Mas foi um dia tão glorioso que eu faço questão de dividir aqui com vocês e dar o meu pitaco, porque afinal de contas, se eu não der o meu pitaco, não sou eu. Então tá, agora é a hora de você deixar o dedinho no like, dizendo para a plataforma que o nosso conteúdo precisa ser distribuído para mais pessoas, porque afinal de contas, se a notícia chega, mas não chega o esclarecimento da notícia, a população vai continuar ou desinformada ou mal informada. Então vamos lá? 3, 2, 1. Dedo no like. Valeu, bora pra pauta? Vamos lá. Vamos começar pelo regime cubano, que aí a gente vem do regime ditatorial de fora para o regime ditatorial de dentro. O que a ditadura cubana fez? Providenciou uma resolução que foi publicada pelo Ministério do Interior de Cuba. Essa resolução autoriza o governo cubano, o regime ditatorial cubano, a confiscar sem aviso prévio, sem medida judicial, sem nada, contas bancárias, ativos financeiros de cidadãos e empresas do país, além de bens, tanto de cidadãos quanto de empresas. E por que o regime cubano faria isso, já que o povo de Cuba vive na mais absoluta miséria? Donald Trump está batalhando muito para derrubar a ditadura sem ter que colocar tanque na rua. E uma forma de fazer isso é fortalecer a sociedade, tornar o cidadão independente, que o cidadão não dependa mais do regime ditatorial, do regime comunista para comer, para se alimentar, para ter as condições básicas de sobrevivência. E estão estudando uma forma de enviar subsídios para cidadãos cubanos e não para o regime. Não de forma, vai mandar para o governo e o governo distribui. Não, isso já existe lá e não dá certo em lugar nenhum. E o Marco Rubio deu uma entrevista e falou, não tem esse negócio de Estados Unidos mandar para regime cubano, que lá quem toma conta são os militares, né? E os militares distribuírem isso. Nós vamos mandar direto para os cidadãos. E aí o regime cubano, para ter um pouco mais de sobrevivência, um pouco mais de tempo de sobrevivência, inventou aí essa resolução publicada pelo Ministério do Interior de Cuba. De acordo com o texto que eu relatei para vocês no início do vídeo, o bloqueio de recursos poderá ser determinado sem demora, sem notificação prévia, sempre que houver a inclusão de pessoas ou entidades ou empresas em uma lista nacional que foi elaborada pela própria ditadura comunista. Na prática, isso permite o congelamento imediato de bens após a decisão administrativa. Quem toma a decisão administrativa? O regime comunista. Portanto, é bom, né, que os Estados Unidos fiquem sabendo que a solução que eles estão buscando não vai parar de pé enquanto tiver em Cuba alguém que possa meter a mão na bolsa e no bolso dos cidadãos. Vai ter que arrumar um outro jeito. Você tem alguma ideia? Deixa nos comentários para mim. E tem algo que aconteceu também que eu não falei na abertura do vídeo, que é sobre Zema ter inventado imposto. Aí agora você chocou, né? Porque a minha cabeça fez puf. Cara, Zema não se identifica como liberal? Liberal na economia? Sim, meu pequeno padawanzinho. Mas ele tem uma proposta para inventar um imposto de 1% no salário dos estudantes que fizeram universidades públicas. Pois é, liberalismo. Você curte? Então, o Zema, esse cara que o pessoal da Faria Limer está defendendo para ser o nosso próximo candidato à presidência, que nunca será, jamais
Será? Então, mas o pessoal da Faria Limers defende. E a desculpa, qual é a justificativa para cobrar esse imposto? Ah, é para ajudar e apoiar, a financiar a universidade pública para outras pessoas, outros estudantes. Pergunto, com tanto imposto que a gente já paga, você que está fazendo universidade pública, que já está entrando naquele financiamento desgraçado do governo, com aquela taxa abusiva, você, diz aí no comentário para mim, você gostaria de ter que pagar mais 1% de salário para o resto da sua vida para financiar a universidade pública? Como se que você paga de imposto já não fosse o suficiente para financiar a universidade pública? Então, você tem a opção. Você pode votar em Flávio Bolsonaro, você pode votar no PT, ou você pode escolher a terceira via. A terceira via chamada Zema, com 1% de imposto para quem cursou a Universidade Federal. Olha, gente, o Brasil é tão zoado, que nem liberal o Brasil sabe produzir direito. Você imagina só a seguinte situação. Um bilhete que estava rolando dentro do presídio, servindo de comunicação, né, de um presidiário para outro, do presidiário para sistema fora do presídio, através de advogados do setor de gravatas do PCC, serviu para que a investigação da Polícia Federal chegasse a Deolane Bezerra e determinasse que Deolane Bezerra, supostamente, era o caixa da facção criminosa que os Estados Unidos querem transformar em facção terrorista. Segundo a investigação, Deolane lavava o dinheiro. Como que acontecia? Teve uma data lá que eles detectaram que Deolane recebeu na conta física dela, pessoa física, R$1 milhão em vários depósitos de R$10 mil, que eles chamam de estrutura Smurfing, que é uma estrutura que visa despistar o sistema financeiro do país, como órgãos como a COAF, por exemplo, dizer, olha, essa movimentação aqui é suspeita. Então, ela recebia vários depósitozinhos de R$10 mil na sua conta, e foi um montante de R$1 milhão, vindo direto do PCC. Inclusive, essa tal transportadora envolvida, que ficava, por uma grande coincidência, ao lado de um presídio que é dedicado à facção criminosa PCC, tinha, né, foi encontrada uma caixa de dinheiro com o nominho lá da doutora Deolane Bezerra. Gente... E no final das contas, como acontecia a lavagem de dinheiro? Esse dinheiro da facção, de origem ilícita, entrava nas contas da doutora Deolane, que tem dinheiro de origem lícita, o trabalho dela, o salário do Tigrinho, da Toga da Mirão e Tabuletê, e o dinheiro, né, os dinheiros se misturavam, dificultando o rastreio de órgãos como COAF, por exemplo. Mas bastou um bilhetinho citando a mulher da transportadora que nossa dileta Polícia Federal conseguiu ir atrás e no inquérito a prisão expedida foi para a doutora Deolane e para o Marcola, que, aliás, já está preso, que é o chefe, o bambambam do PCC. Isso todo mundo falou ontem, mas o que ninguém falou? Que um belo dia a doutora Deolane pousou ao lado do dileto casal, o primeiro casal da República, são amigos. Esquece! A mãe tá presa, de novo. Como que essa tartaruga foi parar em cima desse poste, brava, gente? Como? Agora vamos entrar no universo de Flávio Bolsonaro, nosso candidato e próximo presidente da República. Bora. Tem um apêndice que o Rony Gabriel trouxe a respeito dessa coisa de vazamento do áudio, do diálogo de Flávio Bolsonaro com Daniel Alvorcaro, que no fim nós entendemos que não tem nada a ver alhos com bugalhos, não tem dinheiro público, não tem contrapartida, não tem crime ali. Tem uma empresa privada sendo abordada por uma pessoa que queria financiar o filme da história do pai dele e essa empresa privada disse, eu coloco o dinheiro. Se o dinheiro era lícito ou não, a gente vai entrar numa outra discussão. Mas entre a relação Flávio Bolsonaro e Daniel Alvorcaro não houve crime, tá? Mas aí, o Rony Gabriel, que foi um dos influenciadores que foi abordado para a defesa de Daniel Alvorcaro, aquela época que teve aquele escândalo todo, e para atacar o Banco Central, ele trouxe um parecer muito interessante desse vazamento seletivo do diálogo de Flávio Bolsonaro com Daniel Alvorcaro. Enquanto um monte de gente acha que isso foi obra do PT, o Rony Gabriel acha que isso foi obra do próprio Daniel Alvorcaro e da turma de mídia de Daniel Alvorcaro. Rony Gabriel disse o seguinte ontem no X. Todos os influenciadores que estavam envolvidos quando denunciei o caso do Banco Master agora fazem vídeos semelhantes pedindo a desistência de Flávio. Gente, será que tem muito mais caranguejo debaixo desse açude que pode imaginar a nossa vã filosofia? Ele continua. Ironicamente, o cidadão que agenciou essa galera para defender o Banco Master também foi responsável por citar o caso do filme, mesmo o caso não sendo alvo direto de investigação, por não haver crime em financiamento de um filme. Minha opinião, diz ele, é simples.
A gestão de crise de Vorcaro continua viva. Os vazamentos do áudio de Flávio vai ao encontro com uma tentativa de pressionar a direita a querer parar as investigações. Uau! A verdade, continua ele, é que Flávio será candidato, continua querendo a CPMI, investigação séria e esclarecimento dos fatos. A direita não vai recuar. E eu fico aqui me perguntando, cá com os meus botões, será que passou pela cabeça desse pessoal de gestão de crise de Vorcaro que nós da direita, por Flávio estar supostamente envolvido em alguma coisa, pediríamos para afundar o caso do Banco Master? Gente, será que o pessoal de gestão de crise de Vorcaro sentou para bater um papinho com o ministro, cabeça cebosa, e o cara totalmente desconectado da realidade lançou essa para o pessoal de gestão de crise de Vorcaro? Porque parece muito uma atrapalhada grande e grandiosa, da mesma forma como é o cargo do ministro Cabeça Cebosa, que se acha mente brilhante. Você acha que pode ser? Deixa nos comentários para mim. E ontem, no finalzinho da tarde, a gente ficou sabendo que o marqueteiro responsável pela campanha de Flávio Bolsonaro pediu para ser afastado. Pediu para se afastar e não é do quilate dele, não. Tem muita gente falando que ele estava viajando, que ele estava na Disney, mas, gente, coloca em perspectiva. A campanha só começa depois da Copa, ele estava no seu período que poderia se afastar para viajar de férias. Isso tudo tem que ser levado em consideração, minha gente. Mas, uma vez na crise, eu acho que até por uma questão de amizade, o Marcelo deveria ter voltado. Ele não voltou, tá? Ele voltou agora, pediu para afastar e voltou para os Estados Unidos. Aí as mídias já falam, olha, ele pediu para se afastar e fugiu do Brasil, como se o menino tivesse cometido algum crime. Não. E qual é o Buziles aí? O Buziles é quem vai assumir agora a campanha de Flávio Bolsonaro, que é o Eduardo Fischer. Ele é o novo marqueteiro. O cara cuidou da campanha de Álvaro Dias, que não chegou a 1 milhão de votos, mas aí eu vou colocar mais alguma coisa em perspectiva para vocês. Precisa de um marqueteiro oficial até para cuidar de contas, cuidar de prestação de contas, cuidar da parte legal. Porque, gente, na boa, Flávio não precisa de agência de marketing nenhuma, não. Flávio tem a nós, tem ao povo, do norte ao sul, de leste a oeste do Brasil, até nos rincões, e ele não precisa de ninguém para fazer a imagem dele. Ele tem uma imagem, ele tem uma herança, ele tem um sobrenome. E ele tem voto, porque os votos de Bolsonaro foram transferidos para ele. Mas o marqueteiro é muito necessário para esses detalhes mais técnicos, mais administrativos, contábeis, que tudo é uma armadilha, tá? E o Eduardo Fischer é um... Caguei. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro, ele conquista o seu público e os seus votos fazendo esse tipo de pronunciamento na tribuna. Ele está esperando até agora os parlamentares da esquerda assinarem a CPMI do Banco Master. Tem para hoje na fila do pão? Não tem. Inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Para você ter ideia do gabarito do candidato que temos, que será nosso próximo presidente, eu destaquei um trechinho de 50 segundos do discurso de Flávio na Marcha dos Prefeitos lá em Brasília. Olha isso. Então tem que ter um desenrola sério e, principalmente, ajustando as contas do nosso país, resgatando a segurança jurídica. Nós vamos ter de volta investimentos pesados aqui no Brasil, tanto dos empreendedores nacionais, em especial dos empreendedores internacionais, gerando muito mais empregos aqui, pagando muito melhor, dando muito mais oportunidade para que as pessoas possam trabalhar. E aí sim vão conseguir, com o passar do tempo, juntar patrimônio, não dever nada para ninguém. E o meu grande sonho, após 4 ou 5 anos de governo, é fazer com que os brasileiros fiquem cada vez menos dependentes do governo, menos dependentes de nós políticos, porque significa que conseguiram caminhar com as próprias pernas, ter um emprego que pague melhor, conseguiu botar o filho num colégio de qualidade, consegue andar em segurança na rua. Se esse não foi o seu sonho de ouro para o nosso Brasil varonil, é ou não é? Deixa nos comentários. E um outro momento de mitagem bolsonarista total e completa foi quando Flávio estava saindo do Congresso e os jornalistas, e agora? O que você pretende fazer com a sua campanha? E Flávio lançou: Adorei essa nova equipe da campanha, o que o senhor espera? Quais são os próximos passos da sua Posso falar o seguinte, cadê o Lulinha? Cadê o Lulinha que sumiu? Desapareceu. Sinceramente, você acha que Flávio Bolsonaro precisa de algum marqueteiro? Não precisa, meu pequeno padrãozinho, não precisa. O Brasil é que precisa de Flávio Bolsonaro.
Da mesma forma que o brasileiro precisa aprender a ganhar dinheiro pela internet, primeiro porque é um mercado de trabalho do futuro, tá todo mundo migrando para o digital e o mínimo que você pode fazer é tentar ter uma ideia de como esse sistema funciona. Porque você poder trabalhar da sua casa, de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão de internet, em primeiro lugar te dá poder de mobilidade, te dá movimento. Se o pior acontecer e você precisar ir para um outro país, você pode levar o seu trabalho junto e você já chega nesse novo país sem precisar, com urgência, dominar o idioma, saber de empresas, levantar mercados para poder se colocar novamente. Olha, eu ainda não fiquei rica, mas só para você ter uma ideia, eu pude socorrer um familiar meu muito próximo que ficou doente e me obrigou a mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro em regime de urgência. E eu pude fazer isso sem pensar em, meu Deus, e o meu trabalho, e o meu salário. Isso é trabalho pelo digital. E o mais maravilhoso disso tudo é que você aprende não só a ganhar dinheiro pela internet. Você aprende a ganhar dinheiro pela internet, aprende a ganhar em dólar e aprende a guardar os dólares bem longe desses tentáculos malditos do comunismo que vige em nosso país. O link que eu deixo para você no comentário fixado e na descrição leva você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, que desenvolveu esse método revolucionário que te ensina a ganhar dinheiro pela internet a partir do zero, sem enrolação. E lá você vai assistir a 3 aulas gratuitas que eu disponibilizei para você e você vai sentir, vai entender melhor do que eu tô falando. Se fizer sentido para você, eu te espero do outro lado, você dá o próximo passo. Se não, estamos aqui todos os dias, a partir das 7 da manhã, pelo menos até segunda-feira, onde eu vou internar de novo para fazer a minha tão sonhada, desejada e guardada cirurgia para consertar aqui essa minha mão direita, porque a mão direita faz falta, viu, gente? Virem à direita, pelo amor de Deus, é a direita. O negócio é a direita. Então vai lá, não perde o tempo não, porque o conservador, ele tá preparado para tudo. Ele sempre espera o melhor, mas ele tá preparado para qualquer coisa que acontecer e isso faz parte de providenciar uma segurança financeira para você. Tá bom? Eu mais que recomendo. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do nosso trabalho, aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com. Apoie o jornalismo independente. A gente realmente não tem dinheiro de Daniel Vorcado, o que eu sinceramente acho uma injustiça. Porque se ele queria que descesse a porrada no Banco Central, por que ele não falou comigo, gente? Eu fiz isso de graça. Nunca acreditei nessa boa intenção e nessa competência e independência de Banco Central. Depois a gente ficou sabendo, né, no diálogo cabulosíssimo. Não vende, não. Eu vou trocar o cara do Banco Central. Vocês acompanharam comigo. Então, se você gosta do meu trabalho, faça uso do Pix, porque aqui não tem dinheiro de Daniel Vorcado. Conto com vocês nos comentários. Beijo no coração. Fui.